Por que as montadoras estão parando suas operações? Pode apostar que, se nada mudar, novas paralisações, e de novas marcas, irão ocorrer. No sempre tumultuado setor automotivo brasileiro, a novidade da semana é de que grande parte das montadoras pararam suas operações fabris. Temos de tudo: Stellantis, Hyundai, GM, Mercedes-Benz e por aí afora. A grande pergunta que todos fazemos: e por qual motivo elas estão parando as suas operações e abrindo os famigerados PDVS, Plano de Demissão Voluntária? As vendas de veículos neste primeiro bimestre cresceram mais de 5% e devemos encerrar o primeiro trimestre com evolução de uns 10%. Então, na real, qual é o caroço desse angu? Bom, caros espectadores, vamos trazer alguns fatos para entender melhor esse aparanauê. Crescimento de mentirinha. Um dos principais pontos é que o crescimento nas vendas deste primeiro trimestre é, digamos, de mentirinha. O primeiro trimestre do ano passado foi horrível. Aí, sair de 1 para 2 gerando um crescimento de 100% é só para inglês ver. O ponto aqui é que não existe no curto prazo um cenário de melhora da atividade econômica. Todas as empresas, pelo menos as mais sérias, estão apostando que o mercado neste ano terá um resultado do tipo A0, no melhor cenário, com viés de queda nas vendas, de acordo com a maioria das projeções. O crédito sumiu e o consumidor também. Se a atividade econômica não está ajudando, os bancos estão colocando ainda mais água no chope da galera. Nos últimos anos, o crédito para financiamento de veículos foi embora e sem previsão de volta. Além disso, a taxa atual de juros de financiamento ao consumidor voltou ao patamar de 2016. Então, temos uma tempestade perfeita formada. Nos últimos 6-7 anos, o brasileiro médio perdeu uns 30% da sua renda. O PIB per capita em 2017 foi 9,6 mil dólares, contra 7,2 mil dólares em 2022. A concessão de crédito mingou, as taxas de juros atuais são iguais à de 2016, e se bobear, o preço do carro básico deve ter quase dobrado de valor. Ou seja, não tem como dar certo. Principal motivo: custo financeiro. Mas o motivo principal desta paralisação é o custo financeiro que as montadoras estão tendo. Mas como assim? Simples, e desde meados de 2020 até o final do ano passado, as montadoras passaram a operar com estoque mínimo. E, com isso, o custo financeiro de manutenção desse carro em estoque, seja no pátio da fábrica ou concessionários, era praticamente irrisório. Em dezembro de 2020, por exemplo, existiam carros em estoque para apenas 12 dias de vendas. Lógico que naquele período existia toda a questão da falta de peças e componentes eletrônicos, além de uma maior demanda por veículos. Esse era o mundo perfeito dos CFOs das montadoras. Mas aí o mercado virou. No final de fevereiro de 2023, o estoque de carros era para mais de 40 dias de vendas. Isso quer dizer que, quando acabou o mês, o presidente da montadora deu uma olhada no seu pátio e pensou: caraca, se eu não produzir mais nenhum carro este mês, eu tenho produto suficiente para atender toda a demanda de março, mais 10 dias de abril. Sem falar que, provavelmente, os CFOs deviam estar com taquicardia vendo o aumento dos estoques. Em fevereiro, havia mais ou menos 190 mil carros em estoque. Se a gente considerar um valor médio de R$100 mil por veículo, havia 19 bilhões de reais em veículos nos pátios das montadoras e concessionárias. Vamos imaginar um custo financeiro de 1,5% AM, é mais, para rodar esse estoque? Logo, o custo financeiro para manutenção do estoque desses veículos era de 285 milhões de reais por mês. Os bancos agradecem. Ou seja, não tinha mais como continuar do jeito que estava. Quando o estoque bateu a casa de 40 dias, e aumentando, soou o alarme em toda a cadeia: se a demanda de veículos está em modo letárgico, é preciso parar urgentemente a produção. E pode apostar que, se nada mudar, novas paralisações, e de novas marcas, irão ocorrer. O destaque entre as marcas no ano de 2023 foi a ascensão de BYD e GWM, um movimento nunca visto no mercado brasileiro.
O grande destaque do setor automotivo neste ano foi a venda de picapes. Elas encerrarão 2023 como o tipo de produto que teve o maior crescimento em vendas. Nesse cenário, a Ram foi uma das marcas que mais se beneficiou dessa demanda, devendo fechar o ano com alta de cerca de 250% nas vendas sobre o ano passado. Mas, com o devido respeito à Ram, apesar do excelente desempenho, o destaque entre as marcas neste ano ficou com a ascensão das chinesas, BYD e GWM. E, já antecipando 2024, dá para dizer que elas também serão o grande destaque do próximo ano. A ascensão das duas marcas chinesas foi uma coisa nunca vista no mercado brasileiro, considerando o ticket médio dos produtos vendidos. A BYD, em especial, ocupa hoje, 21/12, a 16ª posição entre as marcas que mais vendem no mercado brasileiro. Mas a probabilidade de ela fechar o ano na 15ª posição, ultrapassando a Ram nos últimos dias de 2023, é imensa. A BYD deverá fechar 2023 com um market share na casa de 0,78%, enquanto a GMW deve ficar perto de 0,49%. Se incluirmos o share de 1,45% da Caoa Chery, podemos decretar que as marcas chinesas encerrarão este ano com share de 2,72%. Mas essa não é a realidade do mercado, e nem destas marcas. Notem no gráfico acima que as duas marcas só começaram a trabalhar efetivamente no mercado no final do primeiro semestre. Se pegarmos o resultado deste mês até 20/12, a BYD já chegou ao share de 2,13%, ultrapassando marcas tradicionais como Peugeot, Citroën, Caoa Chery, Ford e Mitsubishi, entrando de vez no top 10. Neste mês, as três chinesas não estão com share de 2,72% no acumulado do ano. Em dezembro, as três fecharão o ano com share de 5%. E essa é a nova realidade. Mas aí você vai apontar o dedo para mim, lembrando que, num passado recente, falei sobre a derrocada do mercado de carros eletrificados, foco central dos produtos de BYD e GWM. Na visão deste estagiário nada mudou. O processo de popularização dos carros eletrificados, que tenderia a andar mais rápido, demorará alguns anos a mais. Como diz aquele velho ditado, aos amigos, tudo. Aos inimigos, a lei. Afinal de contas, o governo federal decidiu voltar com a alíquota de 35% de imposto de importação de veículos eletrificados para tentar ajudar as montadoras já instaladas no Brasil, resguardar os empregos da cadeia e blá, blá, blá. O que o governo federal não percebeu é que concorrência, em qualquer mercado, é excelente. O ponto central aqui é que os chineses mudaram a dinâmica do carro eletrificado. Eles entraram forte trazendo produtos de ponta com alta atratividade de preço. Os carros de entrada da BYD e GWM estão na casa de R$150 mil. E a BYD também prometeu trazer um carro pequeno elétrico na casa de R$100 mil a R$130 mil. É caro? É. Mas lembre-se que o hatch pequeno mais vendido do país é o GM Onix, com preço entre R$82 mil e R$112 mil. Ou seja, ele vai entrar para brigar com uma parte do Onix a top. E sim, concordo com vocês, pagar R$112 mil num Onix a top é do Peru. Além disso, as chinesas obrigaram seus concorrentes a derrubarem os preços. Um último exemplo veio da Peugeot, seu 2008 elétrico, que custava R$ 199.990 no começo do mês, teve o preço derrubado para R$ 159.990. Olha só! A concorrência fez uma montadora derrubar o preço do seu produto em R$40 mil? Quer mais? Esse carro, quando foi lançado, tinha o preço de venda de R$ 259.990. Ou seja, em menos de um ano, o carro recebeu um desconto de R$100 mil. Mas qual é o futuro de BYD e GMW? O primeiro ponto que notamos é que existe um processo de expansão num ritmo forte da rede de concessionárias, pontos de vendas. Quanto mais eu aumento a minha capilaridade, melhor será para mim.
O segundo ponto é que BYD e GMW têm cacife suficiente para bancar uma operação por 4 anos até o início da Operação Fabril, diferente das outras chinesas, JAC e EFA, por exemplo, que vieram à zoeira. Quando se fala em carro eletrificado, toda a tecnologia de ponta é chinesa. Até as montadoras aqui instaladas tentarem algo similar, o estrago já estará feito. Finalizo com um momento mãe de quando BYD e GMW estiverem operando com as suas fábricas em terras tupiniquins, elas deverão abocanhar de 10% a 12% do mercado. Esse foi o vídeo de hoje, empreendedores. Não esqueçam de se inscrever no canal, curtir, comentar, compartilhar. E um grande abraço!